Só um minuto. Então, vamos lá. Bom dia, segunda série. Nós vamos começar a nossa aula de português hoje. Capítulo 8, concordância verbal. Nós não teremos a aula de literatura, porque amanhã é feriado, né? Não vamos ter aula, nossa aula de literatura seria na sexta-feira. Então, somente hoje aula de português. Mas não fiquem assim apreensivos, tá perdendo uma aula de literatura? Não, porque eu já estou até programando a aula da semana que vem, os capítulos. Eu vou juntar a aula que a gente teria amanhã, eu vou juntar tudo na aula da semana que vem, então vocês não vão ficar prejudicados em relação ao conteúdo, né? Mas, enfim, antes de eu começar propriamente dito lá no capítulo 8, concordância verbal, se alguém tiver alguma dúvida em relação aos trabalhos, pode me perguntar, que seria o momento agora. Então, a Luísa primeiro me perguntou, né? Se quer que manda separadinho, um arquivo para português, outro para literatura. Sim, fica mais organizado para mim, para eu visualizar as suas atividades. Outra coisa que alguns me perguntaram é o seguinte, professora, tem que ser dia 30 mesmo? Não, gente, não precisa não. Se não conseguir fazer até hoje, pode fazer amanhã, no feriado, me entrega semana que vem, não tem problema não, tá? Eu vi que depois o tempo ficou apertado, que vocês têm muita coisa para fazer, mas até muitos já me enviaram, mas quem não conseguir enviar, pode enviar semana que vem, segunda, terça, tá tranquilo, tá? Laurinha ia perguntar alguma coisa? Pode falar? Oi. Eu te enviei 2 e-mails, acho que você viu, só que em um deles eu mandei as atividades de literatura e português juntas, porque eu fiz no caderno. Aí você quer que faz de novo? Que aí eu separo literatura e português? Ou pode deixar assim mesmo? Não, quero. Separa. Porque eu vou montar uma pasta, um arquivo só de português, outro só de literatura. Tem jeito, né, de fazer isso, Ricardo? Tem. Ricardo tá aqui do meu Então lado. tá Você quer bom. ver? Oi, Laurinha. Sofia. Aí eu vou te reenviar hoje de novo, então tá bom? Tá. É a Sofia que estava perguntando. É porque, assim, gente, muita gente está mandando para mim os trabalhos. Mas Sofia, você até falou ontem comigo à noite que você enviou. Só que eu não abri nada de ninguém ainda. Eu vou fazer isso amanhã no feriado. Porque eu estou montando aula, eu estou dando aula. Então, no feriado, eu vou começar a me organizar. Aí, quando estiver faltando alguma coisa, quem não estiver dentro do que eu estou pedindo, eu mando um CLESAP e falo, fulano, melhora isso, muda isso e tal. Então, se eu não falei nada ainda pelo CLESAP com ninguém, é porque eu não mexi em nada ainda. Mas no final de semana eu vou começar a dar um retorno para vocês dessas atividades, tá bom? Agora, gente, fiquem tranquilos, calma, a gente está no tempo, vocês estão me entregando até com um prazo folgado, então se tiver algum problema, eu vou falar, tá tudo bem, tá? Português e literatura, vocês fiquem tranquilos, faz numa boa que vai dar tudo certo, tá bom? Faz só caprichadinho, né? Como eu sei que a turma toda é muito caprichosa, eu acho que não vai ter problema nenhum, não. Ô, Tá? Dani, deixa eu te Sim. perguntar. É que o e-mail para português está falando que é o mesmo de literatura, é isso mesmo? Isso. É isso mesmo. Tá. Esse e-mail é o e-mail institucional da escola. Então, eles fizeram esse e-mail para mim escrevendo literatura.am, mas é o único que eu tenho, tá? Tá bom. Ô, Dani. Sim, André. Aqui, quando eu mandei para você, eu tinha mandado, tipo assim, concordância nominal. Mandei um arquivo, as 2 fotos do mapa mental foi em cada arquivo. Por exemplo, eu mandei um tanto de tudo que você pediu, eu mandei picado por arquivo, sabe? Queria saber se tem algum problema. Tem problema, gente, que senão eu vou ficar doidinha, imagina. Você vai mandar mais de 10 arquivos, ué. É melhor uma coisa só, porque senão eu vou ficar piradinha aqui com tanta coisa. Tem como você... Ai, Dani, eu fiz a mesma coisa. Não, gente, mas eu avisei, gente. Faz assim, ó. Tem que fazer assim.
Faz tudo de português. Quando tiver tudo pronto, num arquivo só, manda um. Vai fazendo tudo de literatura. Quando ficar tudo pronto de literatura, manda o arquivo. Entendeu? Eu tô vendo lá, eu tô recebendo coisa demais, mas eu nem tive tempo de olhar ainda. Eu vou fazer isso amanhã e no final de semana. Então, quem puder organizar para mim, fica melhor, gente. Viu, André? Tudo bem. Mas, ô Melhor. Dani, Sim, pode falar. tipo, vários arquivos separados no mesmo e-mail, tem problema ou é só um arquivo mesmo só? Não, isso mesmo. Vários no mesmo e-mail, pode, é claro. É um arquivo É, o André só. fez assim, ele colocou vários Ah. arquivos, só que no mesmo e-mail, entendeu? Ele só não colocou um arquivo só com todas as atividades. Ah, entendi. Tá bom. André, então deixa por enquanto. Eu acho que eu entendi. Eu vou abrir lá, qualquer problema, eu chamo no WhatsApp, não, Eu no só, eu Telegram. só, eu só separei por e-mail enviado o que foi literatura e o que foi português. Só a única diferença, a única separação que eu fiz. Mas dentro de português, eu mandei vários anexos das Ah, atividades. não, então entendi. Não, então é isso mesmo. Aí não tem problema, não. Obrigado, Deixa então, assim. professor. Então tá, beleza. Podemos começar? Sim. Ó, então, a partir de agora eu vou pôr o slide. Quando eu coloco o slide, eu não vejo o chat, se vocês escreveram alguma coisa. Então, quem fizer alguma pergunta, aciona o microfone, tá bom? Porque eu vou dar a matéria nova hoje, que é concordância verbal, capítulo 8, tá? Já é o livro 2, né? Todo mundo já está com o livro 2, né? Já está É disponível o lá. 3, Dani. É 3, é 3. É porque lá no Fundamental que é 2. Aqui vocês já viram o livro 1 e 2, agora está no 3 e 4. Lembrei. Tá? Ótimo. E daqui a pouco, quando a gente for para os exercícios, eu faço a chamada, para a gente não perder mais tempo. Tá? Que a Kelly pediu para fazer a chamada. Luna, tá conseguindo me escutar agora? Ou não? Acho que ela não está escutando, né, gente? Ixi, então ela vai só ver, assistir os slides. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês me chamem no microfone, tá? Luna, a Dani tá perguntando se você está escutando. Eu acho que ela não está escutando, não. Luísa, fala com ela o seguinte: ela não está escutando, mas pelo slide ela acompanha a aula, tá? Para ela não sair da aula, não. Tá bom, vou falar aqui. Então, gente, hoje nós vamos fazer o capítulo 8, concordância verbal. Na semana passada, vocês assistiram a outra aula minha gravada, concordância nominal. Essas duas matérias são muito importantes aí para o segmento da nossa matéria de português, tá? Então, qualquer dúvida, pode me acionar. Vamos ver se Deus quiser, daqui uns 20 dias, a gente volta a ter a aula presencial e aí nós vamos fazer uma revisão disso tudo, né? Mas por enquanto temos que fazer assim. Bom, definição e principais regras. A concordância verbal, gente, ela tem assim muitas e muitas regras, tá? Vocês devem ter visto lá no livro, são inúmeras, infinitas regras. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer as principais regras. Tanto que no exercício que eu pedi da semana, eu peço lá assim, escolha 10 regras que você julgue principal, ou que você achou importante, porque não precisa ficar decorando todas as regras, porque como somos falantes naturais de língua portuguesa, a gente acaba sabendo usar pelo contexto essas regras. Quando for uma regra muito importante, eu vou chamar atenção. Eu vou falar, gente, isso aqui é importante saber. Muita gente erra, é comum os alunos errarem, então isso é bom saber, tal. Enfim, eu vou falando para vocês, tá? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, procurei colocar as principais, as que eu acho que são bem interessantes. Bom,
A concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Então, a gente vai fazer sempre a concordância entre quem pratica uma ação e o seu verbo, ok? Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará, que é a regra simples. Vou ter que parar que alguém está querendo entrar. Helena. Bom dia, Helena. Voltando lá. Bom, então, vou começar a ler as regras agora. Número 1. O sujeito é expressão partitiva. Exemplo, a maioria das lojas fechará no feriado, a maioria das lojas fecharão no feriado. Expressão partitiva seria a maioria de, grande parte de, a maior parte de, cerca de, dessa ideia de ser parte, tá? Neste caso, pode usar singular ou plural. Por quê? Por que acontece isso? Se você usar no singular, está concordando com a maioria de que está no singular. Se você usar no plural, fecharão, está concordando que lojas está no plural. Então, em prova, às vezes eu faço assim, o exemplo, a maioria das lojas fechará ou fecharão no feriado, pode ser usado no singular ou no plural. Justifique essa afirmativa. Ou seja, por que pode usar nas duas formas? Por isso, ou concorda no singular com a maioria de, ou concorda no plural com lojas. 2. O sujeito expressa quantidade aproximada. Exemplo, cerca de 10 pessoas faltaram, né? Então, a partir do número 2, né, cerca de 2 pessoas, cerca de 3 pessoas, cerca de 4 pessoas, e assim por diante, verbo no plural. Se fosse cerca de 1 pessoa faltou. A partir do número 2, concorda com o numeral. 3. O sujeito é nome próprio no plural. Minas é bela. As Minas Gerais são belas. Essa regrinha eu já acho importante. Por quê? Se você tem o as de artigo no plural, ele concorda com, o verbo vai concordar com esse artigo. Se não tem o artigo, vai ficar no singular. Por quê? Minas, embora seja escrito no plural, é um estado só. É o estado de Minas Gerais, né? Só que aqui usou-se Minas é bela, certinho, as Minas Gerais são belas. Isso explica porque nós falamos os Estados Unidos são uma potência. Por quê? Os estados, né? O o de artigo no plural, os, o artigo masculino no plural, então o verbo vai para o plural também. Isso eu acho uma regra importante, porque muita gente erra. 4. O sujeito é o pronome que ou quem. Exemplo, fui eu quem fiz o trabalho. Fomos nós quem fizemos. Essa regra eu acho importante também. Por quê? Primeira coisa, evitem sempre usar o conectivo que. Eu falo muito isso, porque o que é um pronome relativo, ele é um conectivo de ligação muito simples. E o quem, a gente substitui, ele é usado para substituir nomes, e não nomes que são pessoas, né? Então, fui eu quem fiz o trabalho, e não fui eu que fiz o trabalho. Fomos nós que fizemos isso, não. Fomos nós quem fizemos, porque o quem dá a ideia de pessoa. Se é no singular, fui eu, singular. Fomos nós, quem fizemos. Tá vendo? Os dois verbos no plural, no singular, os dois verbos no singular. 5. Na expressão um dos que, use singular ou plural. Exemplo, é um dos que mais estuda, ou é um dos que mais estudam. É a mesma regrinha do Se você concordar o verbo com no singular, você está concordando com é um.
Se você usar no plural, estudam, você está concordando com os que mais, né? Um dos que mais. Então, neste caso, pode usar na expressão um dos que, você vai usar singular ou plural. É uma expressão que sempre usa singular ou plural. Regra 6. Verbos dar, bater, soar, concorda com o número de horas. Exemplo, soaram 10 horas na matriz. Ou, soou 1 hora na matriz. A partir do número 2, você vai usar plural. Essa regrinha eu acho importante porque eu tenho percebido muito, não só alunos, mas as pessoas em geral, elas não colocam plural para os verbos, elas usam tudo no singular, e fica muito feio, muito errado, né? Então, a concordância do verbo, ela precisa ser feita, mesmo na fala. As pessoas vão falando errado, colocando tudo no singular, e esquecem que existe plural para as palavras. Então, prestem atenção quando for usar a fala, de usar o plural, ok? Tem alguma dúvida até aqui? São mais regras, se eu não me engano, eu pus 13 regras. Depois nós vamos para os exercícios. Alguém quer perguntar? Não. Tudo bem, né? Tudo bem facinho. Ok. Bom, continuando. 7. Os verbos concordam com os numerais. Exemplo, 3/4 da floresta estão preservados, porque são 3/4. Se fosse 1/4, 1/4 da floresta está preservado, né, no singular. 8. Sujeito composto, verbo no plural. Exemplo, pai e filho se completavam. Sujeito no plural, né? Pai e filho, 2 núcleos, verbo no plural. Se fosse pai, o pai se completa, o filho se completa no singular. 9. Com os pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém, verbo no singular. Exemplo, livros, cadernos, tudo estava lá. Essa regra eu acho importante. É o seguinte, o sujeito, ele é composto. O sujeito é livros, cadernos, tudo. Só que foi resumido por uma palavrinha que dá uma ideia de singular, que é o tudo. Então, passa a ser singular. Essa eu gosto de pôr na prova, porque você explica como, se o sujeito está no plural, o sujeito é livros, caderno, tudo, como que o verbo está no singular? O verbo está no singular porque ele está acompanhado do pronome indefinido, no caso, tudo. Ok? Nas expressões não só, mas também tanto e quanto, verbo no plural. Exemplo, tanto eu como você estamos nos esforçando para melhorar. Ok? Verbo no plural. Ficaria até muito feio. Tanto eu como vocês estou me esforçando. Né? Mas alguns usam, porque acham que esse está tem que concordar com tanto eu. Só que não é só eu, é tanto eu como vocês, ou tanto eu como você. Então, é um sujeito no plural, verbo no plural. Ok? 10. Os verbos impessoais que expressam fenômenos da natureza. O que são verbos impessoais? Os verbos impessoais, eles podem ser fenômenos da natureza, verbo haver, ser e fazer, indicando tempo. Fenômenos da natureza, ventar, nevar, anoitecer, trovejar, amanhecer. Fenômenos da natureza não tem como você colocar plural, só existe no singular. O verbo haver, sempre no singular. Sempre, sempre, sempre. Ah, professora, não existe haviam? Haviam muitos alunos na sala. Não, tá errado, feio, inclusive. Havia muitos alunos na sala. No futuro, haverá muitos alunos na sala. Ou, houve muitos inscritos para o teste. No singular, não existe plural para o verbo haver, porque ele está dentro da categoria de verbos impessoais. O verbo ser e o verbo fazer, existe plural para eles? Sim, mas se eles estiverem dando uma ideia de tempo, vai ser sempre no singular,
ok? Exemplos. Choveu em pleno inverno, há vários inscritos para o teste, faz 10 anos da minha formatura. Choveu, verbo que indica fenômeno da natureza, verbo haver, sempre no singular, e o outro tá tampando aqui, deixa eu tirar, esse aqui eu posso tirar, não sai? Não? Vai sair desse nome. Tá. E o outro exemplo, faz 10 anos, mesmo que 10 é mais de um, indica plural, só que é verbo fazer indicando o tempo no singular. Alguma dúvida até aqui? Ok. Não. Quem está respondendo para mim? Sofia? Eu. Muito bom. Bom, mais um pouquinho de concordância verbal para acabar. Depois a gente vai para os exercícios. 11. Quando a partícula se é pronome apassivador, o verbo concorda no singular ou plural. Exemplo, vende-se apartamentos, vendem-se apartamentos. Essa regra é importantíssima. Primeira coisa, o que é o pronome apassivador? É o pronome se, que pode transformar a frase em passiva analítica. Quem foi meu aluno ano passado, lembra, nós estudamos isso, que é a transposição da voz passiva sintética, que é com se, para a passiva analítica. Então, por exemplo, vende-se apartamentos, vende-se apartamento, aqui saiu um errinho, tá, gente? Vende-se apartamento ou vendem-se apartamentos. Não teria esse S aqui, não, porque é um apartamento só, verbo no singular. Saiu errado aqui. Bom, mas enfim, vende-se apartamento, apartamento é vendido. Vendem-se apartamentos, apartamentos são vendidos. Né? Eu até coloquei aqui, observação, apartamentos são vendidos. Se é mais de um apartamento, verbo no plural. Se é um apartamento só, verbo no singular. Isso é o pronome apassivador. Ou seja, se o se permite fazer a voz passiva analítica, como eu fiz aí nesses dois exemplos, quer dizer que você pode concordar no singular ou no plural, concordando com o seu objeto. Agora, tem uma exceção. Quando o se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo permanece no singular. Aí é que está o X da questão, a pegadinha que pode errar numa prova, num exercício. Exemplo, precisa-se de vendedores. Quando a gente vai fazer a passiva, não admite, olha para vocês verem. Precisa-se de vendedores? Vendedores são precisados? Existe isso? Não existe. Não conseguimos fazer a voz passiva. Então, tem outro macete. O verbo, ele só é índice de indeterminação do sujeito se tem um verbo com preposição. No caso aqui, a preposição de. Pode observar que quando o se é pronome apassivador, não tem preposição. Portanto, os verbos são transitivos diretos, objetos diretos sem preposição. Agora, aqui, como temos verbo preposicionado, não é possível fazer a voz passiva, esse se não é mais índice de indeterminação do sujeito. Ele é pronome apassivo, ele é índice de determinação do sujeito, né? E o verbo fica sempre no singular. Então, quando não é possível fazer a passiva analítica, o verbo fica no singular e o se passa a ser índice de indeterminação do sujeito. Tudo que eu falei, esses conceitos aqui da regra 11 e 12, é importantíssimo saber. Isso é questão de prova, ok? 13. Em referência a pronome de tratamento, o verbo permanece no singular. Exemplo, Vossa Santidade, o Papa reza pela humanidade. Aqui, Vossa Santidade, né? Essa é óbvia, né? Porque sempre vai fazer o pronome de tratamento no singular mesmo, é uma pessoa só. Sempre no singular. Ok? Alguma pergunta até aqui?
Não. Ok, Não. beleza. Então, gente, nós vamos passar agora para os exercícios. Ah, não, ainda tem um quadrozinho antes. Vamos. Alguém quer ler para mim? Podia fazer assim, ó. Uma pessoa lê os casos, depois outra lê a regra e o outro lê os exemplos. Tá? Que eu já falei muito. Posso ler? Sofia lê os casos, André lê regras e quem mais? Eu, posso ler? Eu quem? Sofia? Helena. Helena lê o terceiro. Então vai ser Sofia, André e Helena. Podem começar. Sujeito simples e é formado por coletivo. Não. Sujeito simples e formado por coletivo. Pra André. ler todos os casos ou vai ser na ordemzinha? Não, cada hora um. Então, aí o André lê agora. Porque a regra vem na horizontal, gente. André, acorda. Cadê ele? Sumiu. Então, lê outra pessoa. Por favor. Luísa, quer ler Eu para mim? leio, Dani. Então tá, vamos lá. Pode continuar. O Vamos verbo começar, concorda vamos começar de novo, para não fazer pausa. Sofia, Laurinha e Helena. Sujeito simples e formado por coletivo. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. O povo aplaudiu o vereador. Esse grupo canta muito bem. Tá vendo que temos um sujeito coletivo, povo, grupo, mas o verbo permanece no singular. Segunda, Coletivo seguido de adjunto adnominal no plural. O verbo poderá ir para o singular ou plural. Um bando de pássaros pousou ou pousaram naquela plataforma. aqui é o seguinte, está usando singular ou plural, porque ou está concordando com bando, que está no singular, ou está concordando com pássaros, que está no plural. Que antes aqui era uma palavrinha só, o povo, o grupo, dando ideia de plural, mas é uma palavra, verbo no singular. Aqui, um bando de pássaros. Então, pode dar ideia de singular ou de plural. Continuando. Sujeito formado pelas expressões partitivas como boa parte de, a maioria de, uma porção de e etc. O verbo poderá ir para o singular ou plural. Grande parte dos entrevistados chegou ou chegaram cedo. A maioria das alunas estavam bem vestidas. Ótimo. Ou eu já falei sobre essa regra. Se você concordar com grande parte de, a maioria de, verbo no singular. Se você concordar com entrevistados ou alunos, verbo no plural. Continuando. Sujeito formado por expressões que indicam quantidade aproximada como mais de, menos de, cerca de e etc. O verbo concorda com o numeral. Mais de um aluno faltou à aula. Cerca de 20 pessoas estiveram no jantar. Ótimo. Então, se você concordar com o numeral, verbo no singular. E se esse numeral aumentar, a partir do número 2, 2, 3, 4, vai ser verbo no plural. Continuando. Nomes próprios de países, estados e cidades. O verbo fica no singular, a menos que o sujeito venha acompanhado de artigo no plural. Observação. Quando se tratar de títulos de obras, o verbo poderá concordar no singular ou no plural. Estados Unidos lança moda e Brasil imita. Os Estados Unidos lançam moda e Brasil imita. Os sertões narram os episódios da Guerra de Canudos. Ótimo. Então, se tiver o artigo no plural, no caso do os, verbo no plural. E aqui, como é uma obra, Os Sertões é um livro, então aqui pode ser usado singular ou plural. Eu prefiro no singular, porque Os Sertões é um livro só. Então, Os Sertões narra, mas está correto usar no plural. E a última?
O sujeito é um pronome de tratamento. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Sua Excelência, o presidente partirá às 8 horas. Vossa Excelência partiu. Ok, muito bom, meninas. Adorei ouvir a vozinha de vocês. Bom, vamos agora para o exercício. Eu vou dar um tempinho para fazer. Enquanto isso, eu vou acionar aqui o meu WhatsApp para fazer a chamada, tá? Aí, depois que eu fizer a chamada, a gente corrige esse primeiro exercício. Alguém me ajuda aí para falar quem não está presente, tá? Se não tiver com o microfone ativado. Eu faço. Bom, deixa eu ver aqui. Segunda série, deixa eu abrir aqui. Ana Clara Almeida. Tá. Não sei. Tá. Ana Clara Almeida está? Tá. Não, tá sem microfone. Acho que o microfone deve estar estragado. Ricardo tá me respondendo aqui que ela tá. André, tá? Tá. Ana Clara Mendes. Tá, também. Ô, gente, fala presente para eu escutar a voz de vocês. Presente. Tô com saudade. Ah, bom. André não me respondeu. André saiu da aula? Ah, André enrolado. Não, Dani, ele tá aqui. Tá? Então, Ana Clara Almeida tá ou não tá? Tá, mas acabou de falar presente. Não, peraí. Primeiro Ana Clara Almeida e Ana tá. Clara Mendes. As duas Anas estão? Então. Sim. Só que não Sim. tá sem microfone. Ok. Beatriz. Tá. Deixa ela falar. Bia. Presente. Estou presente. Ok. Helena. Presente. Isabela. Presente. João Pedro. Presente. Júlia. Vocês estão com uma voz de que estão dormindo, gente? Aposto que tá todo mundo na cama, né? Larissa. Presente. Laura. Presente. Lucas. Presente. Luísa Barros. Presente. Luísa de Meira. Presente. Luna tá aí, mas tá sem microfone, né? Marcela. Tá bom. Marcela não está. Marcela. Ricardo, tá? Sofia Araújo, não, né? Ou tá? Tá, filho? Mas pulou uma pessoa. Não. E Sofia Moreno está. Pulou a Melissa. Né? E Melissa? Melissa tá? Presente. Ok. Gente, então vamos lá. Um minutinho para fazer. Faltam 10 minutos para acabar a aula, mas acho que dá tempo de fazer o exercício. Vamos fazer juntos aqui. 2/3 dos jovens infratores da capital paulista fazem parte de famílias que não têm um pai dentro de casa. A forma verbal em destaque é passível de variação, podendo ser aceita a forma no singular ou plural, por se tratar de concordância estabelecida com o número fracionário. Isso está certo ou está errado? Eu acho que tá errado. 2/3 dos jovens infratores da capital fazem parte. Eu acho que não pode ser fácil, né? Eu acho que tá certo. Eu acho que tem que ser fazem mesmo, porque tá falando 2/3. Se fosse 1/3, aí eu acho que seria fácil, não sei. Eu acho que tá errado. Não sei. Tem errado e certo, eu falei. Não, gente, então tá certa. Forma verbal em destaque. Ah, tá. É passível de variação. Não, ela não é passível. Aí por isso que tá errado. Eu acho. Isso mesmo, Isabela, certinho. A forma verbal em destaque é passível de variação? Não, não é passível de variação, porque 2/3. A gente poderia questionar, mas é 2/3. Então, está errada a afirmativa do exercício.
Porque a frase está correta. 2/3 dos jovens infratores da capital paulista fazem parte das famílias que não têm um pai dentro de casa. Joia. Não é uma foto um pouco impactante, né? O menininho lá vendendo pirulitos, pobrezinho, vendo uma família ao longe e tal, né? Faz a gente pensar um pouquinho e valorizar as nossas famílias, né? Vamos lá. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está incorreta. Isabela, lê para mim as opções. Ô, Dani, peraí que a minha mãe tá me chamando pra me amarrar o colar nela. Então Peraí. outra pessoa lê. Helena, continua para mim. Crianças, jovens e adultos, ninguém ficou imune aos seus encantos. Mais de 1.000 pessoas compareceram ao comício. Não só a educação, mas também a saúde e a segurança precisa de muita atenção do governo. Bastam 2 toques para sabermos que você chegou. Boa parte das pessoas não está preocupada com o futuro. Bom, tem alguma errada aí, gente? O que vocês acham? Tem que ter. Pensa um pouco. A letra C? Tá parecendo tudo certo, né, ô Laurinha? Dani, eu não falei nada. Ah, não? Quem falou? Alguém? Achei que Eu, alguém. Ana Clara. Ana Clara? Não, mas se confunde. É a letra C, Dani? Eu confundo as vozes, porque Laura e Ana Clara são parecidas. É Ana Clara que respondeu, né? É letra C mesmo. Por quê? Não só a educação, mas também a saúde e a segurança precisam de muita atenção, né? É educação, saúde e segurança, são 3 núcleos de sujeito, então o verbo estaria no plural. Muito bem, letra C é a única incorreta. Joia. Acho que tem mais. Continuação dos exercícios. Então, tem 1 e 2. Eu acho que esse é o último. É o último. Então, esse eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. São 5 minutos, que são 8h45, dá tempo. Aponte V para as verdadeiras e F para as falsas. E depois marque a concordância verbal incorreta. 2 minutinhos aí para fazer. As primeiras falsas. Vamos lá, gente, vamos fazer junto, porque tá faltando 5 minutinhos para a gente não passar do tempo, ficar no horário certinho, porque daqui a pouco eu entro em outra aula, tá? Então vamos lá. 1. Lê para mim, Laura. Aí a gente vai fazendo uma por uma. Eu vou fazendo uma por uma, tá, Laurinha? Você lê e eu falo se tá verdadeiro ou falso. Tá bom.
Aponte V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, atribuindo às alternativas a justificativa que julgar conveniente, no caso de oposição. Letra A. Precisam-se de funcionários qualificados. Essa opção está errada, porque nós temos aí um verbo com preposição. Verbo mais o se mais preposição, ele fica sempre no singular, né? O se passa a ser índice de indeterminação do sujeito. Então, falsa. B. Fazem 10 anos que não o vejo. Essa opção está errada porque, embora seja 10 anos, da ideia de plural, o verbo fazer indicando tempo fica sempre no singular. Então, seria, faz 10 anos que não o vejo. C. Alugam-se apartamentos para a temporada. Essa está certinha, ela está verdadeira, porque apartamentos no plural, verbo no plural. Esse se é pronome passivador, partícula passivadora, admite voz passiva, então está certinho. Apartamentos no plural, verbo no plural. D. Cerca de 200 candidatos concorreram a algumas vagas. Essa está correta, 200 da ideia de plural, né? Então, verbo no plural, 200 candidatos concorreram, certinho. Letra E. Mais de um aluno faltou à aula hoje. Certinho, porque mais de um aluno no singular, verbo no singular. Ok? Ô, Dani, Sim, pode perguntar. eu vou precisar de sair da aula agora, porque minha irmã tem que usar o notebook. Tá bom, sem problemas. Tá, beijo. Exercício 2. Concordância verbal está incorreta. Continua lendo para mim, Laura. A. Vossa Excelência é generoso. Certinho, né? Como chama isso aqui mesmo? Fugiu. Os pronomes de tratamento no singular. Letra B. Mais de um jornal comentou o jogo. Certinho, mais de um jornal no singular. A partir do número 2, mais de 2 jornais comentaram, por exemplo. Certo. C. Elaborou-se ótimos planos. Essa está errada, né? Porque você pode fazer a passiva. Então, ótimos planos são elaborados. Se admite aí a voz passiva e o complemento está no plural, verbo no plural. Essa está errada. Continuando. Eu e minha família fomos ao mercado. Certinha, eu e minha família, sujeito no plural, verbos fomos no plural. Letra E. Os Estados Unidos situam-se na América do Norte. Certinho, se tem o O de artigo no plural, os, verbo no plural, né? Então, os Estados Unidos situam-se na América do Norte. Muito bem. Bom, gente, voltando aqui. Então, é isso. Espero que tenham gostado, que tenham esclarecido aí algumas dúvidas em relação à concordância. E aguardo vocês Peraí, Ricardo. Peraí, para a apresentação. E aguardo vocês aí na próxima semana, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem, né? Acho que não, Dani. Tudo bem. Tá, beleza, gente. Então tá bom. Bom feriado para vocês, bom final de semana. Qualquer probleminha pode me chamando, tá? Lá no ClassUp. Beijos. Tá bom. Beijo, Dani. Tchau, tchau. Beijo, Valeu, Dani. Dani, tchau. Tchau. Beijo.